A Bíblia nos revela claramente que haverá um homem que tomará o controle de todas as coisas e que ele governará o mundo como nenhum outro líder da história da humanidade conseguiu fazer até hoje. Meu amado irmão, esse homem ele será carismático e ele terá um discurso que conquistará a todos, e o seu poder de persuasão convencerá todos os habitantes da terra de que em suas mãos todos os problemas das nações, enfim, serão resolvidos. Mas a verdade, meus irmãos, é que o mundo nunca terá visto alguém tão poderoso, alguém tão influente e inteligente como este homem. Mas é isso que vai acontecer por um único motivo. É de que ele terá em suas mãos, queridos, o poder vindo diretamente do inimigo de nossas almas, o próprio Satanás. Veja o que a Bíblia diz sobre ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da justiça, para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Meu amado irmão, e quem é este homem? Queridos, ele é o anticristo, o ser maligno que irá se levantar contra Deus e se exalta acima de todas as coisas, a ponto de se assentar no santuário do Senhor e afirmar que ele é mesmo Deus, é o próprio Deus. E ele vai fazer tudo isso, irmãos, porque ele deseja o mesmo que o diabo sempre desejou: ocupar o lugar do Deus Altíssimo. Amados irmãos, em Isaías, no capítulo 14, está escrito assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. E a pergunta que fica, meus irmãos, é quando o anticristo chegará a esta terra? Será que ele já nasceu? Está apenas aguardando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que vai salvar o mundo? Meu amigo, é exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar aqui neste vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero te mostrar que o anticristo já está por aqui, agindo sem que nenhum de nós o perceba. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só clicar no botão inscreva-se, que está aqui abaixo do vídeo, e do lado também vai aparecer um sininho. E é muito importante, meus irmãos, que você ative esse sininho para que você venha receber todas as notificações sempre que eu colocar aqui um vídeo novo, tá ok? Então vamos continuar. Meu amigo, o Novo Testamento nos conta que Satanás tentou Jesus em 3 momentos diferentes. Enquanto o Senhor jejuava no deserto, se preparando para assumir o seu ministério aqui na terra, em um primeiro momento, irmãos, ele veio até Cristo e quis convencer o Senhor de matar a sua fome, transformando ali pedras em pães. Depois levou Jesus a um lugar muito alto, de onde eles conseguiram ver toda a terra. Então Satanás propôs
a ele dá todo o poder sobre tudo, se Jesus ajoelhasse diante dele. E por fim, irmãos, o inimigo conduziu o Senhor Jesus até o alto do templo e disse para ele pular, para que assim os anjos de Deus o resgatasse e salvasse a sua vida diante dos olhos de todos os judeus que não acreditavam que ele era o Messias enviado de Deus. Meu amigo, perceba uma coisa nessas três situações. Em todas elas, Satanás ofereceu coisas boas a Jesus e em troca, irmãos, ele queria sempre a adoração e desobediência à palavra de Deus. Meu querido irmão, e é exatamente a mesma coisa que ele faz com todos nós. Irmãos, hoje em dia o diabo nos oferece tudo que é bom, tudo que é agradável aos nossos olhos e prazeroso ao nosso corpo, mas em troca ele quer que nós paramos de orar e buscar a Deus. Amados irmãos, e é exatamente isso que o anticristo vai querer que o mundo faça, depois que ele for anunciado a todos. Meu amigo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vemos que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, ou seja, meus irmãos, o abandono da fé, de muitos que entregaram a sua vida para Jesus, e um dia eles infelizmente servirão ao diabo mesmo sem perceber, dando o anticristo todo o controle sobre as suas vidas e ações. Veja o que a palavra do Senhor diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Meu amigo, perceba que essa passagem fala que o anticristo se assentará no santuário de Deus e se autoproclamará Deus. E por causa disso, irmãos, muitos estudiosos da Bíblia, e principalmente aqueles que estudam o fim dos tempos, acreditam que isso se refere ao terceiro templo, o templo que será erguido, que será construído em Jerusalém, exatamente no mesmo lugar onde foi construído o templo de Salomão. E essa construção, meu amigo, realmente vai existir. Há quem diga também, inclusive, que os governos de Israel e Palestina já iniciaram as negociações para a futura construção deste templo, que abrigaria os religiosos dos dois povos. E segundo as profecias, meus irmãos, seria tomado pelo anticristo. Porém, meus irmãos, eu quero aqui chamar a sua atenção para uma coisa, e para isso eu quero ler com você uma passagem que está escrito em Coríntios capítulo 6, que diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi-lhes dada por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, nós somos o santuário de Deus aqui na terra. E o anticristo ainda não foi anunciado. Mas, meus irmãos, ele já está sentado sobre os corações dos seres humanos, os controlando e se autoproclamando Deus de suas vidas.
Muitas pessoas ainda enxergam a vinda do anticristo como sendo uma coisa futura, mas ele, irmãos, já está entre nós. Basta olhar para o mundo à nossa volta, para as coisas que têm acontecido, para perceber que ele já está dominando o coração do ser humano e secretamente instalando o seu trono nele. E não sou eu, irmãos, quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia Sagrada. Preste atenção no que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então ouça o que a Bíblia diz e não fique esperando pela construção do terceiro templo de Jerusalém e nem pelo anúncio do acordo de paz entre as principais nações e religiões. Em vez disso, meus irmãos, para que você não dê espaço para o inimigo da sua vida e para que você não permita que o espírito do anticristo domine o seu coração e faça dele o seu templo. Antes você precisa entregar, meu irmão, você precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, porque somente Ele tem o poder para destruir o inimigo. Amém? Querido irmão, deixe que Cristo governe as suas vidas, as suas palavras e o modo de agir, e não seja mais um daqueles que desviaram da fé e a viver uma vida em pecado, como se Cristo nunca fosse voltar. A maioria dos sinais que antecedem a volta do Senhor nosso Deus, que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, estes sinais já se cumpriram, irmãos. Ainda assim, muitos duvidam e dizem que essas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também achavam que Jesus voltaria na época deles. Mas, meus queridos irmãos, nós devemos tomar bastante cuidado, tomar muito cuidado, porque agora, irmãos, os sinais estão muito claros e não podemos ser pegos de surpresa, vivendo em desobediência à palavra de Deus. Amado irmão, então se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não recebeu a Jesus como seu Salvador, amado irmão, eu te falo agora neste momento, agora é essa. Irmãos, Jesus te ama, Ele te ama muito, Ele está esperando a sua decisão. Querido, veja esse alerta do Senhor para cada um de nós. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra. Esta foi formada da água e pela água. E pela água, irmãos, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meu amigo, não se esqueça disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora, irmãos, em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com nós, irmãos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo,
e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por ficar aqui nesta mensagem. Que esta mensagem acompanhe cada um de nós até o fim de nossas vidas. E não se esqueça, meu irmão, de deixar o seu like, o seu comentário. E até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fica com Deus.